Oi, hoje nós estamos aqui para dar início ao comentário da lição de número 12 da revista de Escola Bíblica Dominical da editora Betel, do terceiro trimestre de 2016. Nós estamos estudando nesse trimestre acerca de Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. Antes da gente começar, a gente sempre fala a respeito do livro, no qual está baseada essa revista, os comentários dessa revista. Jesus, o maior personagem da história, também de autoria do bispo Manuel Ferreira, assim como essa revista também é de autoria, o comentário é dele. Nós queremos dizer para você que você pode adquirir esse livro ligando para a 0 operadora 3575-8900, 0 operadora 3575-8900, ou então acessando o site da editora Betel, www.editorabetel.com.br. Lá você, no site, tem um catálogo fantástico de vários livros da editora Betel. Você pode estar adquirindo lá o material da editora Betel, tá ok? Então vamos lá, nós vamos estar falando da lição de número 12, que vai ser ministrada no próximo domingo agora, dia 18 de setembro de 2016, em todas as igrejas que utilizam a revista de Escola Bíblica Dominical da editora Betel. A lição de número 12 é a missão dos 12 discípulos. E nós vamos iniciar com o primeiro vídeo, que nós vamos estar comentando o tópico de número 1, ok? Vamos lá, texto áureo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10, 1. Verdade aplicada. O mestre obteve êxito em espalhar as boas novas quando chamou, preparou e enviou os seus discípulos. Os textos de referências se encontram lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, versículos de 5 a 10. Então você pode estar depois lendo os textos de referência. Introdução. Veremos nesta lição a necessidade de Jesus chamar, instruir e delegar tarefas específicas aos seus discípulos. Tais movimentos do Mestre servem como modelo para agir evangelisticamente em nossos dias. Vamos então falar aqui o tópico de número 1, chamados à missão. Às vezes nos perguntamos por que era necessário o chamado e envio dos 12 discípulos de Jesus. Nós costumamos perguntar por que Jesus tinha que chamar aqueles homens e enviar aqueles homens, não é verdade? Bem, então através do nosso estudo das lições anteriores, nós descobrimos que isso não se fazia necessário, na realidade, porque era uma tarefa difícil alcançar as ovelhas perdidas, porque eram muitas as ovelhas perdidas da casa de Israel, como o próprio Jesus fala. E como nós já dissemos, o ministério de Jesus, ele tinha um prazo determinado, ele tinha tempo de validade, vamos dizer, ele aqui na Terra, o prazo dele era determinado. Então, ele tinha que chamar essas pessoas para poder preparar, para poder também enviá-los, né? Tópico 1.1, a natureza da missão. Veja bem, o mandamento de Jesus era que os seus discípulos saíssem a anunciar a chegada do seu mestre. Jesus, é como se ele enviasse um grupo à frente para preparar as pessoas, né? Então eles iam de cidade em cidade, de casa em casa, apresentando a mensagem poderosa do Evangelho. Antes de Jesus chegar, era uma tropa, vamos dizer assim, né? Uma tropa que ia à frente, a infantaria, vamos dizer assim, né? Que ia à frente, fazendo a batida e apresentando o Evangelho, não é verdade? E para poder começar, não é verdade? Eles conhecerem e saber de Jesus. Apesar de João Batista já ter anunciado que ele estava chegando, que ele era o Filho de Deus ali no batismo e tal, mas Jesus entendia que aquelas cidades circunvizinhas ali da Galileia precisavam tomar conhecimento de que ele estava ali e que ele ia vir para realizar aquelas obras fantásticas que ele já vinha fazendo parte delas no seu ministério. Então, isso aí eles começaram, mas começaram nas próprias cidades onde eles estavam.
né? Eles iam depois saindo para as outras cidades, anunciando aquele que seria o Messias, que viria trazendo essa mensagem, né? Então os que criam, eles percebiam que o reino dos céus já se fazia presente. Então eles, quando ouviam os discípulos, eles percebiam isso, que o reino dos céus já se fazia presente. Entretanto, meus irmãos, muitos não criam, desprezando as palavras dos enviados de Cristo. Muitos achavam que aquilo ali era conversa fiada, era balela. Aliás, é como hoje, né? A igreja está aí pregando o evangelho, falando e tal. E muitas pessoas estão achando que tem pessoas que falam assim, desde que eu nasci que eu ouço que Jesus vai voltar e tal. E não voltou até hoje, né? E desprezam a mensagem do evangelho, né? Então nós vemos que a igreja, ela sabe o quanto é difícil o trabalho de evangelização, pois esse trabalho é uma batalha declarada contra o reino das trevas. A igreja sabe disso. É um trabalho difícil, não foi fácil no tempo dos discípulos, como não tem sido fácil nos dias atuais também para a igreja. E a função dos discípulos era justamente realizar a preparação para que Jesus pudesse vir e fazer o trabalho dele. Então o que acontece quando a gente vê, né, esse evento da palavra de Deus? A gente aprende com os discípulos, a gente vai aprender com eles através de todo o estudo dessa lição, né? Mas eles tinham que apresentar a mensagem de maneira clara. Para quê? Para que os que ouvissem compreendessem, diminuindo assim o índice de rejeição em relação a Jesus. Então, era uma maneira já que eles já vinham trazendo, e aí eles então diminuíssem o índice de rejeição em relação a Jesus, e quando Jesus chegasse, a coisa ficasse um pouco mais tranquila, né? Então a igreja hoje deve continuar realizando o mesmo trabalho. Este é o trabalho da igreja, né? Preparar a humanidade para a vinda do Messias, tá? Então vamos lá, 1.2. Quem foram os convocados? Bom, quem foram os convocados? O número 12, na verdade, tinha um significado especial. Por quê? Porque apontava para as 12 tribos de Israel. A principal intenção de Jesus era que os discípulos assimilassem, na verdade, a sua mensagem e fosse participante do seu sentimento em relação às almas perdidas. Então Jesus não queria apenas que chegasse lá e falasse. Ele queria que eles entendessem a necessidade dessa obra. Ele queria que eles assimilassem a necessidade e sentissem amor pelos perdidos, né? Para quê? Porque aí ficaria mais fácil para eles falarem a respeito da mensagem de Cristo. Então, meus irmãos, é importante nós observarmos isso, né? Que o fato de que a obra de Deus não pode ser feita por alguém que não tenha o mesmo amor de Jesus em relação aos perdidos. Não é qualquer um que pode fazer a obra de Deus. Tem que ter o mesmo sentimento. Uma equipe de evangelismo, ela deve ter conhecimento acerca da obra que será realizada. Né? Tem que se passar por um treinamento, tem que se conhecer exatamente o que vai falar, né? Falar qualquer coisa, nem de qualquer jeito, né? Saber que aquelas pessoas estão ali no estado de deplorável, precisando de salvação, se ter esse sentimento, o amor de Cristo na sua vida. Por quê? Porque essa batalha travada, ela é tremenda. Se você não tiver amor pelas almas, você desiste no meio do caminho. O inimigo, ele vai fazer tudo para impedir a realização do trabalho de evangelização. Por isso que quem for da equipe de evangelismo tem que ser uma pessoa que tem amor pelas almas, que entenda o amor de Deus pelas almas, a ponto de entregar o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário pelo perdão daqueles que estavam perdidos, dos pecados daqueles que estavam perdidos, né? Então é importante a gente saber disso também, né? Jesus... É importante a gente saber também que a igreja, ela tem que estar focada no evangelismo. E uma igreja focada no evangelismo, ela deve usar os mesmos critérios que Jesus usou na seleção dos que seriam os evangelizadores. A igreja tem que perceber isso. A igreja, ela não só tem que estar focada,
não é verdade? Como ela tem que saber, como ela vai fazer a seleção daqueles que vão ser os evangelistas. Por quê? Porque ela deve observar se estes têm um amor pelas almas, né? Se eles realmente amam as almas e se também eles têm conhecimento, como nós falamos anteriormente, daquele trabalho que eles vão realizar, dos embates espirituais que eles vão enfrentar, não é verdade? Das tentações, das lutas espirituais, porque não é fácil não. Evangelizar é uma batalha, verdadeiramente uma batalha espiritual que o evangelista, ele trava contra o reino das trevas, entendeu? Então não é qualquer um que pode estar, não pode pegar assim de qualquer jeito, o irmãozinho, vem cá, irmão, para fazer evangelismo. Não, tem que dar um preparo, um treinamento para que se possa ser um bom evangelista. Então aqui o tópico 1.3. Por que eles foram escolhidos? Bem, olha só, Jesus, ele separou dentre todos os que o seguiam, homens com alguma afinidade. Eram homens que tinham alguma afinidade. No grupo todo que estava ali seguindo a Jesus, ele escolheu 12. Esses 12, eles tinham alguma afinidade. Primeiro, eles eram galileu, eles já acompanhavam Jesus há algum tempo, não é verdade? Mas mesmo assim, com algumas afinidades, não havia na escolha de Jesus uma regra fixa. Você podemos observar que eles eram diferentes em alguns aspectos. Tinha um que era zelote, não é verdade? Tinha um que era publicano, tinha alguns que eram pescadores. Então eles tinham afinidades, eles tinham algumas semelhanças, entendeu? Mas eles não eram de uma mesma origem, até porque é interessante isso na obra evangelizadora. Você pegar pessoa para evangelizar, uma pessoa de uma cultura muito alta, uma pessoa com baixa cultura, ele vai ter dificuldade. Assim como uma pessoa com uma cultura muito alta, uma escolaridade muito alta, para evangelizar uma pessoa com baixa escolaridade, ele também tem dificuldade, entendeu? Então por isso que é bom você ter pessoas de várias áreas na equipe de evangelização, de várias capacitações, tá entendendo? Por quê? Porque você ali, quando chegar na pessoa, identificou, bom, essa pessoa tem mais cultura, bota fulano para falar. Essa pessoa é uma pessoa mais humilde, conhece pouco e tal, porque a pessoa que fala errado, a pessoa que tem dificuldade de se expressar, ela tem vergonha de chegar numa pessoa e ouvir, até para ouvir a palavra de Deus, porque ele não vai ter argumentos, não vai ter como falar. Então, se chegar uma pessoa mais ou menos dentro daquele mesmo padrão dela, fica mais fácil a comunicação. Isso não é preconceito, não tem nada errado nisso. A igreja, ela tem que ter essa sabedoria para fazer isso. Então, o grupo de evangelizadores, primeiro, eles têm que ser preparados espiritualmente. Isso aí é incontestável, tanto para o que está lá em cima, quanto o que está aqui embaixo em relação a essa questão que eu estou falando aqui do conhecimento da cultura. Mas todos os dois têm que estar preparados espiritualmente. Mas é importante que haja essa pluralidade de pessoas no grupo para que possa se alcançar todos os tipos de pessoa, entendeu? Então é muito importante isso, que nós saibamos dessa maneira. Então nós vemos que a escolha de Jesus, ela foi muito inteligente, não poderia ser diferente, né? Porque todos ali, apesar dessa diferença, todos eles estavam interessados em aprender e colaborar para a disseminação da palavra de salvação. Então é isso, por isso que eu falo, todos têm que estar preparados espiritualmente, independente dessa diferença de classe social, de cultural, de formação, de graduação, enfim, mas o interesse tem que ser o mesmo de todos, entendeu? Então nós vemos aqui que uma coisa que nós observamos, que se você estiver preocupado em colaborar com a palavra da salvação, você automaticamente está habilitado para ser um evangelizador. O critério para se montar uma equipe de evangelismo na igreja hoje ainda deve ser o mesmo que Jesus utilizou no seu tempo, pois só assim, irmão, nós iremos alcançar o objetivo proposto pelo próprio Mestre, de ir buscar as ovelhas perdidas, né? Então nós sabemos que todos os que se propõem a fazer evangelismo são voluntários, que têm verdadeiramente o desejo de verem o crescimento da igreja local, mas é de vital importância que estes irmãos sejam
educados no trato com as pessoas. Então, irmão, a educação é primordial. Saber falar, saber se colocar, saber bater na porta, esperar ser atendido, saber a abordagem. Isso é importante. Por quê? Porque aquele que não conhece Cristo, sobretudo, tem que ver que aquele que tem Cristo é uma pessoa educada. Porque como é que você pode estar apresentando Jesus de uma maneira mal educada, de uma maneira errada? Não é verdade? Então é isso aí. Nós terminamos aqui o vídeo número 1, da lição de número 12. E você, se gostou do nosso vídeo, clica aí, ó, curte ele, compartilha, visite o site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. A Editora Betel é nossa parceira aqui do Evangelho Claro, nos comentários da revista da Escola Bíblica Dominical. E aí você entrando lá, sendo um parceiro também da Editora Betel, adquirindo os produtos, lá você tem a Bíblia do Culto, o Inário Betel, o Jornal Semeador, um monte de livros bons, está aqui, ó. Nós temos aqui vários livros da Editora Betel, esse aqui sobre Escola Dominical, professores capacitados, alunos edificados, que também é sobre Escola Dominical da irmã Cláudia Saab. Então você está aqui automaticamente colaborando com com a manutenção desse vídeo aqui, ok? Fique conosco aqui no Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.